O senhor pode falar seu nome completo? Luiz Eduardo da Rocha Soares. O senhor vai ser ouvido como testemunha, ação penal 501-3130-08-2019-404-7000, que é movida pelo Ministério Público Federal contra Fernando Migliácio da Silva, Olívio Rodrigues Júnior, Paulo Vieira de Souza e Samir Assad. Arrolado, o senhor foi como testemunha pelo Ministério Público Federal. O senhor é colaborador? Sim. Então, inicialmente, como testemunha, tem o dever de dizer a verdade do que souber e for perguntado, sob pena do crime de falso testemunho. Também, em consequência da colaboração, o senhor tem o compromisso de relatar toda a verdade que o senhor sabe a respeito dos fatos, sob pena de uma eventual violação do seu acordo e uma consequência para o senhor, perfeito? Perfeito. O Ministério Público Federal pode perguntar? Obrigada, Excelência. Boa tarde, senhor Luiz Eduardo. Boa tarde. O senhor pode detalhar um pouco, por favor, do seu histórico com o Grupo Odebrecht, quando o senhor começou a trabalhar, como eram os seus serviços? Sim. Eu entrei no Grupo Odebrecht através da Companhia Brasileira de Projetos e Obras em São Paulo, CBPO Engenharia, em 1989. Fiquei trabalhando em São Paulo, na CBPO Engenharia, até 2004, quando eu fui transferido para o Chile, pela CBPO, trabalhando no Chile por 3 anos. Já no Chile passei da CBPO para a consultora Norberto Odebrecht, a CNO. Logo fui para Argentina, Buenos Aires. Depois de Buenos Aires eu fui trabalhar em Angola, também tudo pela CNO, já era uma empresa... Era sempre o mesmo cargo? Desculpa interromper. Sim. Sempre a mesma função que o senhor desempenhava? No caso, quando eu comecei numa controladoria, passando depois a gerente de operações, gerente de contabilidade gerencial, e no exterior sempre como o gerente administrativo e financeiro das unidades, Chile, Argentina, e em Angola, o gerente, diretor do parque operacional da Odebrecht em Angola. Desculpa, só para objetivar um pouco, o senhor chegou a trabalhar diretamente no setor de operações estruturadas? Eu vou chegar lá. Pronto, vamos então, desculpa, vou fazer um salto aqui. Em que ano o senhor começou a trabalhar nesse setor? Eu gostaria de saber especificamente das atividades desse setor. Pois não. Eu, voltando para o Brasil, ainda fiquei como tesoureiro internacional durante um tempo, e a partir de 2006 fui instado a participar desse setor de operações estruturadas, tendo ficado até meados de 2014, quase final de 2014. Aí eu saí desse setor e fui transferido para os Estados Unidos, onde eu saí da empresa em 2015. No setor de operações estruturadas, né, que eu desde o começo participei da montagem desse setor e fiquei durante todos esses anos, de 2006 a 2014, na coordenação, junto com os coordenadores desse setor. Quais eram os coordenadores junto com o senhor? O principal pessoa, o responsável era o Roberto Silva. No segundo nível tinha eu e Fernando Migliácio da Silva, e no terceiro nível a Ângela Palmeira e Maria Lúcia Tavares. Certo. E como era, enfim, quais eram as atribuições do setor e como ele operava de fato? O setor foi criado basicamente para tratar dos pagamentos não contabilizados da empresa, né? Pagamentos não contabilizados, todos aqueles que não passavam pela contabilidade oficial, logicamente, e para fazer os pagamentos ilícitos da companhia. Certo. E como era a organização desse setor? Como era que os senhores trabalhavam e organizavam esses pagamentos? Bom, o setor ele foi moldado de uma forma onde não sabíamos os nomes das pessoas, os beneficiários finais dos pagamentos. Tinha um sistema onde eram imputados dados por uma pessoa, onde eram colocados qual era o valor, qual era o codinome que devia ser pago, como devia ser pago, se era no Brasil ou se era no exterior, se fosse no Brasil qual era a cidade, se fosse no exterior qual era a conta corrente.
E isso era tratado diretamente dentro do sistema e tratado pelas duas moças do terceiro nível, a Ângela Palmeira na parte do exterior e a Marília Lúcia Tavares na parte do Brasil. Tá, era o único sistema que era operado, qual era o nome? Esse sistema onde eram feitos tratados os pagamentos era o MyWebDB, né? Era um sistema que era extraído de um sistema Oracle que já existia chamado MyWebD, que nós adaptamos para trabalhar somente para o setor de operações estruturadas, como se fosse uma contabilidade desses pagamentos. Concomitantemente, em 2007, por aí, nós tínhamos um problema de comunicação e nós desenvolvemos não um sistema, mas um cliente-servidor chamado DrawSys, onde o principal foco dele era a guarda de arquivos e comunicação entre as pessoas envolvidas, que eram as pessoas do próprio setor e operadores financeiros externos. Certo. Quais eram os apelidos que o senhor Fernando Migliaccio, que o senhor mencionou, as pessoas que comandavam o setor de operações estruturadas, quais eram os apelidos de cada um? Sim, no DrawSys, que era o sistema de comunicação, tinha o Charlie, que era o Wilberto, mas ele nunca utilizou muito esse sistema. O Fernando Migliaccio era o Waterloo, eu era o Tuxil. A Maria Lúcia era a Túlia e a Ângela Palmeira Tumaine. Certo. O senhor mencionou que o setor foi pensado de uma forma que não se soubesse quem era o beneficiário final dos pagamentos. Sim. Então quem é que tinha esse controle, assim, na negociação do pagamento e a identificação do beneficiário final? Sim, na verdade, o contato entre o agente público ou a pessoa beneficiária que iria receber com a empresa era feito diretamente pelo diretor superintendente ou diretor de contrato envolvido na negociação com essa pessoa. Ele combinava isso, que esse diretor superintendente, com o seu líder empresarial, que tinha o poder de aprovação, ele através de um codinome, só ele sabia quem que era o beneficiário final. Através desse codinome, uma pessoa recepcionava essas solicitações, esses programas de pagamentos, que era o Isaías Ubiraci, que não estava dentro do setor de operações estruturadas, mas era uma ponte entre os diretores superintendentes e LS e o setor de operações estruturadas, com um codinome, onde era colocado qual era o prazo de pagamento, quais eram os valores de pagamento, qual era a moeda de pagamento, e isso automaticamente via sistema só vinha através do codinome desse beneficiário. Então, só a pessoa que tinha um contato direto com o beneficiário final que sabia quem que era a pessoa. Tá, então essas tratativas para esses pagamentos não contabilizados, como o senhor falou, era por contrato da Odebrecht? Era por contrato? Normalmente quem passava os dados era o diretor superintendente, que tinham vários contratos. Não sei dizer quem tinha o contato direto, se era o diretor do contrato ou era o diretor superintendente. Tá, e entre 2010 e 2012, o senhor sabe informar se muitos desses pagamentos viabilizados pelo setor de operações estruturadas se deu em razão de contratos firmados com a Petrobras para agentes públicos ligados à Petrobras? Alguns pagamentos foram feitos para agentes da Petrobras, sim. Tá. O senhor também falou no início que às vezes havia pagamentos feitos no Brasil e outras vezes no exterior. O senhor pode detalhar como era cada uma dessas operações, se era por transferências bancárias, enfim, como era? No caso do Brasil, nós utilizávamos de doleiros e de operadores financeiros para trocar os valores em dólares que nós possuímos no exterior por reais no Brasil. E tínhamos uma pessoa específica, que era o senhor Álvaro Novis, que fazia a distribuição desses reais. E na parte do exterior eram comunicados quais eram as contas correntes, e nós passávamos para um outro operador financeiro, que era o Olívio Rodrigues Júnior, que tinha as contas
cuidavam das contas externas para fazer esses pagamentos, e ele providenciava esses pagamentos diretamente. Certo. Quais eram as contas no exterior utilizadas pela Odebrecht para fazer esses pagamentos? Várias. Você recorda dos nomes? Consigo recordar, sim. A gente usava basicamente 3 jurisdições, Antigua, Panamá e Andorra, para fazer os pagamentos diretos. Em Antigua tinha Cleanfield, Innovation, Intercorp Logistic, Trident, Intertrade. No Panamá tinha a Consultora Internacional del Sur e Select Engineering. Em Andorra também tinha a Cleanfield e a Aeon Group. Certo. Quem decidia qual seria a forma de pagamento? Seria no exterior? Ou seria no Brasil, era o destinatário dos valores? Era uma combinação, uma tratativa entre o nosso diretor de contrato ou diretor superintendente e o beneficiário final. Tá. No exterior, o senhor acabou de nominar algumas contas utilizadas, né, pelo grupo Odebrecht. Sim. As transferências eram sempre feitas diretamente das contas da Odebrecht para o destinatário, ou havia alguma camada de intermediários? Nós montamos uma forma que nós trabalhávamos com 4 níveis, né? O primeiro nível, na verdade não tinha o primeiro nível, que seria a geração dos recursos que saíam de algumas obras da Odebrecht no exterior para contas de um segundo nível de offshores que eram controlados pelo setor de operações estruturadas. Segundos e terceiros níveis, que era para ter uma distância maior entre uma conta da Odebrecht e depois o 4º nível, que era as contas de Olívio Rodrigues. Os segundos e terceiros níveis, nós trabalhávamos em algumas jurisdições, tipo Suíça, Portugal, Ilha da Madeira, Áustria. Essas eram as jurisdições, segundos e terceiros níveis. Nessas jurisdições, as contas pertenciam a que operadores, enfim? As contas de segundo e terceiros níveis eram controladas pelo setor de operações estruturadas. O principal, principal pessoa que cuidava, a função principal dentro do setor de operações estruturadas para fazer isso era de Fernando Migliaccio, que era o tesoureiro. A minha função era buscar alternativas para abrir novas estruturas e cuidar de pagamentos especiais ou de alguma coisa específica mais complicada que precisava do nosso apoio. E as contas de 4º nível, que faziam os pagamentos diretos aos beneficiários finais no exterior, ou para os doleiros que iam prover os reais no Brasil, eram controlados por Olívio Rodrigues, naquelas jurisdições que eu falei. Certo. Quais eram os doleiros com os quais o setor de operações estruturadas trabalhava? A geração de caixa, de caixa livre no Brasil em reais, a gente trabalhou sempre com o Juca, que era o Vinícius Claret, que trabalhava com Daniel Messer desde o princípio, dos primórdios, e depois também nós trabalhamos com o Rodrigo Tacla Duran. Eles eram os principais provedores de reais para a nossa estrutura, esses reais eram entregues a Álvaro Novis para fazer a distribuição, porque ele tinha uma facilidade, tinha estrutura para fazer isso de uma forma mais confiável para nós. Tá, o senhor, quando descreveu a participação do Juca, do Vinícius Claret, falou que ele era doleiro. E o Rodrigo Tacla Duran, como ele chegou na estrutura, assim, como iniciou a relação dele com o grupo da Odebrecht? Rodrigo Tacla Duran veio através de uma operação específica que a gente necessitou em 2010, que nós estávamos com uma dificuldade de ter reais a partir do mês de agosto, setembro de 2010, porque era um ano de eleições majoritárias no Brasil. Então, a necessidade de caixa 2 ou valores em reais, em espécie, era muito difícil. Nós tínhamos uma pessoa que trabalhava conosco, que era Samir Assad, conhecíamos Samir Assad, que nos apresentou também o seu irmão Adir Assad para poder prover esses recursos, disse que tinham recursos suficientes para nos ajudar. Então, só desculpa interromper, mas para deixar claro, então foi em 2010, o senhor Samir Assad apresentou ao grupo tanto o Rodrigo Tacla Duran como o Adir Assad.
para fazer essa geração. Fomos visitar o Adir Assad, junto com o Samir Assad, no escritório da Adir Assad, e estava lá Rodrigo Tacla Duran, que ia passar a ser a pessoa, que era a pessoa que ia ser responsável por recepcionar os dólares correspondentes aos reais que seriam entregues para nós naquele período. A partir desse momento... Desculpa, o senhor Rodrigo ia recepcionar os dólares correspondentes. Os dólares que nós tínhamos em nossas mãos. Tá, então ele ia receber isso no exterior. Ele passou contas para receber esses valores, para fazer a operação de cabo, e nós recebemos os reais. Tá, o senhor se recorda dos nomes das contas do senhor Rodrigo? Nesse caso específico, em 2010, foi a Vivosante e Gevetel, principalmente, que eu me lembro. Uhum. Após isso, ele passou a ser uma pessoa que passou a ser de nossa confiança, porque o negócio funcionou bem, e ele passou a trabalhar junto ao setor de operações estruturadas de forma mais efetiva, não diretamente ligado mais ao Samir ou ao Adir Assad, mas diretamente junto com não seria um doleiro, um operador chinês chamado Wu Yusheng, e onde que eles proviam os reais para o setor de operações estruturadas contra operações via cabo que nós dávamos em dólares no exterior, principalmente em contas do Rodrigo Tacla Duran em Antigua, basicamente em Antigua, no banco Minor Bank Antigua, que nós tínhamos nosso movimento basicamente lá. Tá, e essas operações com esse novo doleiro que você mencionou, o Wu Yusheng? Começamos em 2011, acho. O Wu Yusheng era um conhecido do Olívio Rodrigues e Marcelo Rodrigues, que eram operadores nossos. O Marcelo Rodrigues é irmão de Olívio Rodrigues, e que é conhecido deles, e ele foi apresentado ao Rodrigo Tacla Duran e também ao Vinícius Claret para poder ajudar a buscar reais. Tá, ele trabalhava da mesma forma que o senhor Tacla Duran. Ele trabalhava na recepção, ele tinha um contato com os chineses da 25 de março que tinham um volume excessivo de reais e tinham interesse em trocar por operações cabo. Tá, essas pessoas, assim, o senhor Tacla Duran, o senhor Wu, eles também tinham codinomes no sistema? Sim, o Rodrigo Tacla Duran, tanto era o Black Z, e o Wu Yusheng era o BMW 135, se eu não me engano. Certo. O senhor Wu também operava com contas em outras jurisdições? Ele tinha as contas dele basicamente em Hong Kong, e por nossa indicação, ele abriu várias contas no Minor Bank Antigua. Tá, então os senhores também transacionavam entre as contas do Grupo Odebrecht e com as contas do senhor Wu no exterior? Seria, na verdade, para operacionalizar o dólar cabo. As contas de Olívio Rodrigues com a de Wu Yusheng. Sempre procurando fazer dentro do próprio banco do Minor Bank Antigua para não ter problemas de compliance, então as transferências eram internas. Certo. E em relação às operações com o senhor Adir Assad, Samir Assad, o senhor pode detalhar um pouco mais como eram? Eu me lembro muito bem dessa operação básica que foi em 2010, que foi uma operação grande, acho que entre 90 e 100 milhões de reais, que eu não me lembro o valor correto, mas é quase 100 milhões de reais. E esses 100 milhões foram transacionados só em 2010 ou no período de 2010 até mais à frente? Eu acho que nós recepcionamos os reais em 2010 e os dólares foram pagos em 2-3 meses em próprio 2010. Que deve dar alguma coisa em torno, não sei quanto que era o dólar naquela, não posso me recordar. Mas depois pode ter passado alguns meses em 2011 também, mas isso eu não me recordo. Depois o Adir Assad e Samir Assad, a gente continuou fazendo operações, e inclusive eles tinham um codinome, eram operações Esfirra e Kibe, né, por eles serem libaneses. Tá, havia uma distinção de qual dos dois era Kibe e qual era Esfirra, ou as operações eram todas misturadas? Eu não me recordo quem era o Esfirra e quem era o Kibe.
Não, para saber se tinha uma diferenciação, né? Enfim, se havia uma separação ou se os irmãos eram tratados como sempre o mesmo parceiro comercial, na verdade. Eu acho que eram separados, mas eu não sei quem era o Esfirra e quem era o Kibe, não posso me recordar agora com certeza. Né? Quem fazia essas operações era tratada mais por Fernando Migliatti. Era isso que eu ia perguntar, então eles se reportavam mais diretamente ao seu Fernando Migliatti. Eram tratadas essas operações diretamente com o Fernando Migliatti. Minha função, eu viajava muito, porque, como ele comentava, a minha principal atividade era buscar novas alternativas, novos bancos. Então eu ficava muito tempo fora. E ajudava mais o pessoal no exterior do que o pessoal no Brasil. Certo. O senhor sabe dizer qual a origem desse dinheiro que cada um desses operadores levantavam? Qual? Por exemplo, o senhor Rodrigo Tacla Duran, como ele fazia, porque o senhor falou em alguns que eram doleiros, outros que o senhor Vuiú conseguia reais em espécie com comerciantes da 25 de março, o senhor Rodrigo Tacla Duran, o senhor tem conhecimento de como ele... Do Rodrigo Tacla Duran, nessa primeira operação, esse dinheiro, o provimento desses quase 100 milhões de reais foram através do Adir Assad e do Samir Assad. E o Rodrigo Tacla Duran foi o responsável, indicado por eles, para recepcionar os dólares que nós tínhamos que dar em troca a esses reais. Tá. Então, e o senhor Adir Samir Assad, o senhor tem conhecimento da origem desses reais que eles levantavam? No caso desses 100 milhões de reais, o Adir Assad havia me comentado numa ocasião que que teria sido de Paulo Vieira de Souza, mas foi o comentário dele para mim. Excelência, só uma questão de ordem, se Vossa Excelência me permite. Sim. O depoente prestou um depoimento no bojo do inquérito policial que tramitava no Supremo, inquérito 4428. E lá nesse inquérito ele relata exatamente esse fato que está a revelar aqui. E por determinação do Supremo, esse inquérito baixou para a Justiça Eleitoral de São Paulo. Esse, inclusive, é um dos fundamentos da nossa sessão de competência que está sob vossa apreciação. Então, a defesa entende que, em relação a esse fato, o foro adequado para o depoimento do depoente não seria aqui na Justiça Federal do Paraná, mas sim naquela outra investigação que está tramitando em São Paulo. Quando foi recebida a denúncia, em primeira vista, foi firmada a competência daqui, inclusive por força de uma decisão do juízo da Vara de São Paulo. Mas a questão vai ser decidida na exceção de incompetência. Então, é mantida a pergunta e, eventualmente, se o processo for declinado, não vai haver nenhum óbice, nenhum problema para a defesa. Me parece, Excelência, que em relação a esse fato específico, há uma evidente litispendência. Eu tenho aqui o número do inquérito, tenho o termo do depoimento dele. Tanto que existe a exceção de incompetência que vai ser julgada. Perfeito? É que a partir daí, Excelência, então qualquer fato pode vir para cá? Não, na verdade não é qualquer fato. Há toda uma construção em torno da competência a partir do juízo. Sim, perfeito. Determinando que esse fato tem que ser investigado pela Justiça Eleitoral de São Paulo. E lá está a tramitar... E a Justiça Federal de São Paulo, que eu me recordo, a Eleitoral de São Paulo, fez uma ressalva dizendo que haviam fatos de competência da 13ª Vara Federal. Então, veja, nós vamos decidir isso na exceção de competência. Eu manteria a pergunta. Não, perfeito. Só para esclarecer, fica registrado. Tem uma manifestação recente do juiz eleitoral de São Paulo, avocando todos os autos, pedindo para que fossem avocados todos os autos que tratem de fatos conexos com aquele inquérito originário no Supremo que estão a tramitar em São Paulo. Então, perfeito, vai ser considerado, mas é mantida a pergunta. Tá. Sem prejuízo que, se o processo for declinado de competência, ele vai já com uma instrução, né? Perfeito? Você pode Posso continuar? Senhor Luiz Eduardo, então, eu havia perguntado sobre a origem do dinheiro levantado pelo senhor Adir Samir Assad. O senhor mencionou... Nesse caso específico. Isso, o senhor pode continuar, por favor?
como eu já tinha respondido, o Adir Assad havia me comentado que provia de Paulo Vieira de Souza esses 100 milhões de reais específicos, quase 100 milhões de reais. Outros eu não sei onde que ele pegava. Então, em que contexto o senhor Adir Assad foi numa reunião que o senhor Adir Assad revelou ao senhor que queria obter esse dinheiro com o senhor Paulo Souza? Foi uma reunião no escritório de Adir Assad, onde eu conheci o Rodrigo Tácula Duran. Tá, o senhor chegou a conhecer pessoalmente nessa época o senhor Paulo Souza? Nessa época não. Não, posteriormente o senhor conheceu? Não, conheci antes. Ah, conhecia antes, mas de alguma relação comercial ou? Um caso específico em São Paulo no ano de 2009. Certo, algum fato que não tem a ver com o que está sendo apurado aqui. Sim. Tudo bem. E o senhor também ouviu do senhor Adir Assad como o senhor Paulo Souza dispunha de um valor assim tão alto em reais? Não entrei em detalhes. Não entrou em detalhes? Não. Tá. Essa relação, então, do dinheiro do senhor Paulo Souza foi tratada diretamente com o Adir Assad ou o próprio setor de operações estruturadas passou diretamente? Como foi feita essa compensação? Bom, vou contextualizar esse caso específico. A reunião no escritório de Adir Assad, junto com o Samir Assad, que participou, onde foi apresentado o Rodrigo Tácula Duran, eu fui pela solicitação de Fernando Migliatti. Então, fui eu e Fernando Migliatti como representantes do setor de operações estruturadas. O dinheiro que era retirado lá com Adir Assad por Álvaro Novis, e os pagamentos em dólares eram feitos nas contas Vivosante e GVTEL de Rodrigo Tácula Duran. Tá, pelas contas de Olívio Rodrigues. Certo. Como esses operadores financeiros eram remunerados pelo Grupo Odebrecht? Eles tinham uma porcentagem sobre cada transação. Certo. O caso de Olívio Rodrigues e o caso de Álvaro Novis, remunerado pelo setor de operações estruturadas, e Adir Assad e Samir Assad também. Tá. Isso eles se compensavam na troca de reais para dólares. Então, E o Olívio Rodrigues, uma porcentagem de cada valor que ele tramitava para nós, para o setor de operações estruturadas. Então, ao longo de toda essa relação envolvendo tantos agentes intervenientes, eram feitas compensações? Sim. Com dinheiro do Brasil, dinheiro no exterior? Eles se creditavam de sua porcentagem. Tá. E esse controle era feito principalmente por quem dentro do setor de operações estruturadas? Do pagamento? Quem pagou, quanto foi pago, quanto estaria devendo, quem tinha crédito? Toda uma contabilidade que estava dentro daquele sistema MyWebDB e que eram controladas pelas duas moças lá, Maria Lúcia Tavares e Ângela Palmeira. Tá. Obrigada, satisfeito, Samir. Pela ordem de defesa de Fernando Migliaccio. Defesa de Olívio Rodrigues Júnior. Defesa de Paulo Vieira de Souza. Sem pergunta.